Bom, é com muito prazer que a gente começa mais um podcast falando deste universo sensacional que é o universo das feiras. Hoje, a gente vai fazer um podcast com uma pessoa um pouquinho diferente dentro do contexto de feiras. Não tão diferente porque ele é um participante ativo das feiras, mas eu diria que é uma pessoa fora do contexto do que se imagina. Um visionário, empreendedor de primeiríssima linha, Carlos Benites, que é, sobretudo, um empresário dinâmico, atual e com uma história do Banco do Futuro, que é uma coisa sensacional. Eu e a Thaís de Jorno vamos estar aqui juntos para falar com o Benites. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Feiras e Negócios. Benites, a sua palavra com você. Olá, Cacá, Thaís, obrigado pelo convite. Nesses últimos tempos aí a gente tem participado bastante das feiras, dos eventos. A gente tem aprendido bastante, errou bastante no começo, aprendeu depois. Aliás, a gente vem aprendendo, né? A dinâmica do negócio de feiras, ele é um aprendizado a cada tipo de negócio que você vai. Então, para nós que normalmente trabalhamos behind the scenes, trabalhamos atrás das cortinas, é importante a gente, de vez em quando, colocar a cara para frente aí para ver como é que as coisas acontecem. E aí é muito legal isso. Bom, eu quero começar com você o seguinte. Eu vou fazer um breve histórico desse moço aqui. Em 1999, ele decidiu empreender nesse mundo da internet. Desde então, ele lançou um conceito de tecnologia bancária, lançou o credcarro.com.br, que eu acho que era uma plataforma online de veículos para a compra de veículos. Em 2009, ele fundou a BMP, instituição financeira referência no mercado digital, construindo a vertical de serviços financeiros de empresas bancárias, possibilitando uma oferta de produtos e serviços de forma direcionada. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Benites. Na verdade, eu, em 96, 97, 98, eu trabalhei numa instituição, numa empresa, que ela cuidava dos bancos das montadoras. Então, tinham veículos importados, automóveis importados, que eram trazidos para o Brasil, e eles precisavam ser financiados para o cliente final, as lojas de automóveis precisavam ter crédito para poder comprar os carros para vender, que era o típico banco da montadora. E eu era o responsável, eu era das pessoas responsáveis por fazer essas linhas de crédito. Eu trabalhava na Cutia Trading na época, que era importadora desses veículos. E dentro disso eu falava, poxa, mas só automóvel que tem banco da montadora. Aí vinha a Dell Computer fazendo a Dell Financial, que era para financiar computadores. Vinha a Caterpillar para financiamento de máquinas e equipamentos. Falei, pô, qualquer um pode ter muito nichado, uma instituição, né, financeira. Qualquer modelo de negócio necessita de uma instituição financeira. E eu lembro que eu tive num cliente e ele vendia máquinas. Era uma indústria, vendia máquinas. Eu perguntei, mas como é que você faz para o teu cliente comprar a tua máquina? Aí ele falou, não, o Santander financia para mim. Perfeito. Beleza. E se amanhã o banco parar de financiar, como é que você faz para vender sua máquina? Ele realmente quiser sair do teu segmento. Ele nunca saiu, ele não sei como é que vai ser, nunca saiu. Então, nesse momento, estava muito claro... Acendeu uma luz. Que a instituição financeira direcionada a um negócio específico ela é extremamente importante para ela poder dar vazão naquela estrutura, né? Quando a gente fala, não é só financiar o equipamento que foi produzido, mas sim toda a conexão do ecossistema do negócio vinculado, que é o fornecedor, é o distribuidor, é o consumidor, é todo o ecossistema, a cadeia toda de negócio, o fornecedor de matéria-prima, todos eles, de alguma forma, estão vinculados à operação e são clientes de um banco específico. Eu brinco que você vai numa oficina mecânica, né, arrumar seu carro, e você é cliente do banco A. A oficina é cliente do mesmo banco A. O cara que vende a peça para a oficina é cliente do banco A. A fábrica também é cliente do banco A. O fornecedor de matéria-prima é cliente do banco A. O único cara que não sabe disso é o banco A.
Porque ele é tão grande, os bancos tradicionais criaram estruturas tão grandes que eles acabam, por mais que eles queiram colocar o cliente no centro, eles vão ter dificuldades. Então, essas estruturas novas, desenvolvidas com tecnologias novas, conseguem aproveitar melhor e ser mais eficientes nesse segmento, né? Então, você consegue colocar todo mundo que representa esse ecossistema dentro de um ambiente só. Ah, mas você não consegue aproveitar tudo porque a taxa de juros de um é menor? Sim, é possível que você não aproveite tudo. Mas você consegue criar uma business unit, uma vertical de serviços financeiros dentro de um ambiente que fala a mesma língua. Eu brinco o seguinte, o caminhoneiro que tem o trabalho dele no dia a dia, ele não está preocupado com o título de capitalização, com o seguro, com a conta. O que ele quer é comprar pneu. Porque ele toca de pneu 3, 4 vezes por ano. Se você der uma linha de crédito para ele trocar pneu 3, 4 vezes por ano, se você der um preço bom num pneu para ele porque você tem um convênio bom, ele vai ser cliente do banco do caminhoneiro. Ele não vai ser cliente do outro banco A, B, C. Claro. E assim segue a construção dos ecossistemas. Legal. E traz também, né, essa oportunidade, né, Benítez, para quem está desse lado da mesa, né, que são as empresas provenientes aí da instituição financeira, mas traz também um risco grande para aquela marca que tem um fornecedor ali de alto impacto, né? Então, quando ela tem o banco próprio ali, ela acaba mitigando muito essa questão de ter uma interdependência ali de um fornecedor. Uhum. Na verdade, existem vários segmentos que já, de alguma forma, já possuem esses braços de operação financeira. Se você for ver um supermercadista, ele tem lá o cartão do supermercado, Sim. Você vai ver um varejista tem um cartão específico, mas eles tratam isso como acessório. Eles não tratam isso como core. E cada vez mais o produto financeiro tem se tornado core, né? Eu brinco o seguinte, nós temos vários clientes que são varejistas, grandes, pequenos, no Brasil inteiro, e eles dão o crédito e não estão preocupados com o resultado do crédito, eles estão preocupados com o resultado do volume de vendas, né? Porque a margem do produto ela sobrepõe uma inadimplência que ele possa ter. Tranquilamente. Mas isso é uma questão momentânea. Com o prazo, com o mercado andando, em algum momento você vai reduzindo o preço também. Sim. Hoje um marketplace digital vende tanto quanto uma loja de rua. Então a briga ela cada vez vai ficar mais acirrada. Então é muito importante que o produto financeiro ele se torne não um acessório, mas se torne parte do core do negócio. E eu queria saber uma coisa de você. Tudo isso aí só foi possível graças à abertura que o Banco Central deu, que permitia que empresas pudessem fazer esse tipo de operação. A minha pergunta é, o que levou o Banco Central a entender que deveria abrir esse mercado para outros players que pudessem surgir? E qual o impacto na ponta para os usuários com maior concorrência e pulverização dessas ofertas de crédito? Bom, vamos lá. É uma pergunta que ela tem alguns entendimentos, né? O Banco Central tentou fazer isso, ou fez isso nos anos 90. Ele abriu a possibilidade de várias empresas ou vários grupos se tornarem instituições financeiras. Então tinha empresa de engenharia que virou instituição financeira, empresa de transporte marítimo que virou instituição financeira. Só que naquele momento não era algo simples você estar dentro das exigências do Banco Central. Quer dizer, ele te deu a oportunidade de virar instituição financeira, ter um braço financeiro, mas, por outro lado, ele te manteve características de patrimônio, compliance, organização, que te exigiam muito. E aí o que aconteceu? Se você lembra anos 92, 93, muitos bancos estrangeiros começaram a vir para o Brasil, alguns outros bancos pequenos começaram a abrir, no final voltou a ter consolidação de novo. Ou fecharam, morreram, ou voltou a ter consolidação de novo. Dessa vez, o que possibilitou foi a nova linguagem de desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, hoje você consegue desenvolver soluções muito mais rapidamente, de forma muito mais parametrizável. Quer dizer, você consegue ter uma velocidade no processo, você tem uma estrutura muito mais leve e mais barata. E aí o Banco Central trouxe essa inovação, autorizando que empresas não bancárias se tornassem instituições financeiras ou entrassem nesse segmento
de forma muito mais leve. Até segregando os serviços, Exato. né, Carlos? Colocando, por exemplo, só meios de pagamento. Exatamente. Né? Mas o que acontece? O mercado, ele é cruel. Tá? A brincadeira do dia a dia, ela é cruel. Se você não estiver preparado, não tiver bagagem suficiente, não é só você ter tecnologia. A tecnologia não vai resolver o seu problema e você não vai ter resultado com aquilo. Ah, não, eu contrato um head de produtos digitais, pego uma licença e viro um banco. Se fosse fácil... todo mundo seria banco. Você teria mais banco que bar vendendo cerveja. Né? Porque todo mundo quer ter um banquinho para dar dinheiro. E não é bem assim. Né? Mas eu acho que a linha de raciocínio do Banco Central, como o mercado brasileiro ele é muito evoluído, né? E essas integrações vindo pela evolução da internet, das conexões entre pessoas, entre empresas, entre negócios, fez com que o Banco Central tivesse algumas iniciativas, porque se ele não fizesse isso, o mercado ia se autorregular. Só que ele se autorregula aquele negócio, para um Scania e um Fusquinha na mesma vaga de garagem. Não vai parar, né? Então o Scania vai derrubar o Fusquinha. Então ele precisou criar mecanismos para possibilitar que os Fusquinhas também entrassem no mercado, né? E pudessem trabalhar. Então vieram as fintechs, por exemplo. As fintechs vieram, começaram um trabalho. Aí a gente divide as fintechs em fintechs independentes, que são pessoas que se juntaram, captaram um recurso e seguiram seu caminho, montando uma estrutura, e fintechs que foram montadas dentro de estruturas de empresas já existentes, né? As duas tiveram muitas dificuldades, mas a fintech, que já estava dentro de uma empresa, ela tinha o ponto mais positivo e o mais necessário para qualquer operação, que era cliente. Ela tinha cliente. O que ela precisava era cuidar do que tinha atrás. E não só isso, ela tinha cliente a custo zero. Toda a estrutura... Por que você tem né? Exato. Por que você tem um aplicativo no celular para você fazer uma contratação de um produto, ver sua conta? Porque facilita a sua vida. O que você tem que fazer, então, é ter um tráfego intenso a custo zero. Esse é o segredo da entrada de novos produtos e serviços no mercado. Esse é o segredo. Se você tem que pagar para captar esse cliente para vender um produto financeiro, já se torna um momento questionador de se o teu negócio vai dar certo ou não. Então, por isso que as empresas, para mim, são os novos bancos. Né? E durante um período você foi muito intenso como banco das fintechs, né? Então, a gente continua sendo o banco das fintechs. O problema é que as fintechs que pararam de existir. Né? Reduziu muito o número de fintechs, muitas delas tiveram problemas. Então, o que aconteceu foram estruturas tecnológicas que passaram a auxiliar empresas. E não uma fintech específica que queria atuar com um produto bancário. Por exemplo, um capital de giro. Vou oferecer capital de giro. Se você não tem diversificação, você não vai sobreviver. Isso aí eu aprendi no Banco Central. Me chamaram uma vez lá, eu não estava conseguindo equilibrar o patrimônio da instituição, era pequenininho ainda. Aí me chamaram lá, me colocaram numa sala, fui para Brasília, me colocaram numa sala, tinham 7 pessoas na sala. E aí eu pensei assim, eu não sei o que eu fiz, mas eu devo ter feito alguma coisa muito grave. Intimida, né? Estar no Banco Central. E aí eu pensei, a próxima vai abrir a porta, vai entrar a Polícia Federal, não é possível. Alguma coisa muito grave eu fiz aqui. Né? Mas, na verdade, eles me chamaram para demonstrar que eu não estava conseguindo cumprir os índices e comentaram, olha, você precisa mudar isso, você precisa mudar. E, naquele momento, eu entendi o que era diversificação dentro da instituição financeira, a necessidade de diversificação. Sim. E se você for olhar, os bancos tradicionais também têm carteiras que dão problemas, estruturas que perdem dinheiro. Só que a diversificação e a fidelização, né, do cliente faz com que eles compensem as carteiras e todo ano, o ano é bom, o ano é ruim, o banco dá 5% a mais de lucro, 4% a mais de lucro, 7% a mais de lucro. Sempre dando lucro. Não importa se é ruim ou se é bom, porque ele tem diversificação. Claro. Então, ele ataca as carteiras necessárias nos momentos necessários. Não põe os ovos numa cesta só. Exatamente, exatamente isso. Tem uma compensação, né, de uma massa meio até podre ali, né, para alguma outra parte que você consegue compensar com lucro e resultado. Exato. Mas, gente, eu queria dar um passo atrás aqui, Benítez, para a gente relembrar um pouco como eram os bancos há tão pouco tempo atrás, né? Então, eram aquelas instituições muito sérias, né, com espaços físicos, né, grandiosos, a gente tinha dificuldade de falar
com o gerente, a gente tinha dificuldade de entender, né, aquela última linha dos contratos, notinhas de rodapé, né, Cacá? E as fintechs, eu acho que elas tiveram um papel, Carlos, muito fundamental nessa coisa de quebrar essa barreira e levar um tema, né, que ele até é complexo e complicado, se a gente for pensar no nível de analfabetismo até funcional do nosso país. E hoje a gente vê que os bancos, as fintechs, até os bancos ditos tradicionais, eles também têm uma leveza na abordagem, na comunicação, tudo ficou mais fluido e a gente saiu, né, vem desmaterializando essa coisa de estar na rua com grandes agências para a gente poder, do nosso próprio aplicativo ali, fazer o nosso autoatendimento. Esses dias eu vi uma afirmação que dizia que os jovens hoje em dia preferem ir ao dentista do que resolver algum problema fisicamente numa instituição financeira. Então, eu queria que você fizesse um comentário desse panorama com um paralelo da ideia da criação da BMP. Então, a nossa ideia foi apoiar operações que estavam entrando no mercado. Num primeiro momento, as fintechs, que eram as plataformas que tiveram essa iniciativa. E de cara, eu lembro que eu comecei a olhar em 2015, 2016, eu fui fazer algumas reuniões com algumas fintechs, porque eu fui participar de alguns eventos, comecei a entrar nas feiras. E eu tinha aberto uma fintech em 99. E qual que era o meu objetivo? Fazer a coisa mais rápido, mais eficiente, de forma segura. E quando eu vi que eu precisava abrir para o mercado inteiro, um B2C, eu falei, cara, não vai sobreviver. E eu fui nessas fintechs, exatamente isso que aconteceu. Né? Elas tinham, 16 anos depois, os mesmos problemas que eu tive em 99, elas tinham em 2015, 2016. Falei, pô, esse negócio não é por aí. Aí a gente começa a entrar no problema de o que eu quero. Eu quero ser melhor em pegar o cliente do banco tradicional ou eu quero pegar o cliente não atendido? Né? E aí já vem mais um problema. O que é o cliente não atendido? É o cliente mal atendido? É o cliente que não quer ser atendido ou é aquele que quer e não sabe como? Então eu sempre parto dentro do meu negócio da origem. Aonde que está o problema, como que ele se caracteriza e como que eu posso resolver aquilo de forma eficiente. Porque de forma tradicional todo mundo já tem. Uhum. Não vou atender e pronto. Né? Mas existe um problema muito grave, que é isso que você falou, a educação financeira. Tá? A gente tem aí 30% da população, existem duas formas de você ver. Primeiro é bancarizado e o outro incluído financeiramente. É diferente. O bancarizado, ele tendo uma continha digital num banco digital que ninguém conhece, ele está bancarizado? No meu entender, ele não está bancarizado. Nem movimenta, às vezes. Não. É praticamente o dinheiro que ele guardava na carteira, ele guarda na conta digital. É isso, é uma carteira digital. Incluído financeiramente, aquele que de alguma forma usa um produto do banco. Ou ele tem uma movimentação na conta, ou ele tem um crédito consignado, ou ele tomou um crédito pessoal, ou ele tem uma oferta de um produto. Né? E aí cai muito mais aí a aderência, a conversão. Né? Se você for ver, créditos ofertados dos bancos tradicionais, de 17% a 19% tomam o crédito. Quando a gente fala que o mercado está com uma alta inadimplência, mas só 17% a 19% tomam o crédito. Só isso? Só isso. Pessoa jurídica, para você ter uma ideia. Empresas. A pessoa física um pouquinho mais, mas a gente fala, não, pô, 80% toma. Não toma. Porque muita gente não quer tomar o crédito. Está disponível, mas ele não quer. Exatamente. Então, quando a gente vê as pessoas que não têm essa oferta, o grande problema é a falta de visibilidade das instituições financeiras para elas poderem dar o crédito, ou porque o cliente não movimenta a conta corrente, onde ele pode verificar entradas e saídas para ofertar um crédito, ou porque a pessoa não tem a educação necessária para ela realmente tomar o crédito. E isso é um papel de empresas, das fintechs fazerem isso, mas as fintechs não têm força, elas têm iniciativa, elas não têm força. Isso é um papel do governo. O governo tem que fazer isso. Poxa, e não é um trabalho de... Educação não é um trabalho de 3, 4, 5 anos. Educação é um trabalho de 50 anos. Que tem que entrar na grade, né? Eu vou te contar um negócio. Eu estava na faculdade, eu tinha 19, 20 anos, fazia faculdade de economia, e eu fui falar de planos econômicos, eu era responsável por falar do plano Collor. Pra você ter uma ideia. Era o último plano que estava lá, eu ia falar do plano Collor.
Quando eu li, eu peguei todos os planos para trás. Cara, 50 anos para trás, eu falei, caramba, esse negócio não vai dar certo. Cada 5, 6 anos eu tenho um problema aqui. É um plano, é um plano, é um plano, é um problema, é um moeda. Plano. E aí eu falei na classe isso pro pessoal, olha, pelo meu entendimento, a gente vai levar 50 anos para ter uma economia estabilizada, um país em crescimento, assim por diante. Todo mundo deu risada, falou, imagina, 10 anos, 5 anos. Bom, já passaram-se 33, 34 anos, a gente está no mesmo lugar ainda. Entendeu? Que coisa, né? Então, os problemas continuam sendo recorrentes. Obviamente, a gente inovou, a gente tem tecnologias novas. Antes você tinha que entrar no computador em casa de tubo, hoje você faz tudo pelo seu celular. Mas, na verdade, a inovação veio no device, veio no equipamento, não no banco, não na estação. Por trás ainda é muito analógico, né? Exato. Então, eu lembro que o Itaú foi me visitar uma vez e falar sobre microcrédito. E microcrédito é para você incentivar microempreendedores. E a ideia era que o motor de crédito aprovasse 70% a 80% do crédito. E eles, com toda a capacidade que eles têm, eles não conseguiam passar de 20%. Por falta de visibilidade e falta de educação financeira. Porque a pessoa tem a necessidade de ter o crédito, não é que ela não tem. O que ela não tem é a capacidade de se organizar para pagar uma parcelinha de R$100 por mês. Ela não tem essa capacidade ainda por educação, por treinamento, por qualificação. Eu acredito que as fintechs, né, vão fazer com que as instituições maiores, porque elas talvez não sobrevivam, grande parte delas, tenham mais apreço a ter a visibilidade do consumidor novo. Porque são os caras que vão entrar no mercado, essa turma aí de 14 anos para cá, vai entrar no mercado e vão ser os próximos consumidores. Sim. Se os bancos não estiverem preparados para olhar esses caras, o Nubank vai pegar todo mundo. Né? Porque o Nubank está indo de pouquinho em pouquinho, uma hora vai pegar todo mundo. Porque essa turma já sabe usar o digital, tem uma velocidade de interpretação da informação e da comunicação muito mais rápida que um consumidor acima de 30 anos, né? E talvez venham mais organizados exatamente pelo volume de informações que eles têm. Óbvio, a gente fala o seguinte, cara abaixo de 24 anos a gente nem dá crédito. Mas são coisas que você pode começar a analisar. Né? Agora, dentro desse contexto, a gente percebe, já está cansado de ver, que os bancos se modernizaram, foram para cima, estão querendo fazer cada vez mais coisas, estão fazendo uma atuação mais intensa. Mas com tudo que eles fizeram, eles não conseguiram tirar 1/3 da população nessa faixa que não tem nem acesso à conta bancária, que é um negócio que eu diria que é uma falta de cidadania financeira, né? Como é que você vê, você, BMP, vai conseguir contribuir para que essa coisa possa ser revertida de alguma maneira? Então, eu sou muito prático, Cacá, muito prático. Nós somos uma instituição que, obviamente, a gente tem objetivos e eles são muito claros e práticos. Existe uma grande ineficiência no mercado. E os bancos tradicionais, eles não têm ineficiência porque eles querem ter ineficiência. Eles têm porque eles são grandes. É o gigantismo deles. Eles são grandes. Você não consegue se mexer rápido, não tem como. Você se machuca se você se mexer rápido. Você coloca uma sala... transatlântico exatamente, virando, né? Não tem como. E eles estão construídos em sistemas porque o mercado financeiro ele é uma referência para o mundo, ele foi se automatizando há muitos anos, ele vem se automatizando. Então ele construiu muitos legados, ele está integrado a diversos sistemas. Então para ele migrar para uma linguagem nova, ele tem dificuldade. Ele vai fazer, vai levar 10 anos para isso, ele vai fazer. Tem gente puxando a fila, que está já entrando melhor, mas ainda vai demorar, né? Então, do nosso lado, a gente tem uma grande oportunidade, é isso que a gente enxerga, de ser mais eficiente que eles para resolver alguns problemas que deveriam ser resolvidos por eles. Inclusive, por isso que bancos tradicionais nos contratam para fazer para eles as operações. Porque eles vão ter dificuldade de fazer, eles vão levar 2 a 3 anos para fazer algo que a gente faz em 60 dias. Você fala, poxa, mas essa diferença? Porque, primeiro, eu não sou um transatlântico. Apesar de eu ser grande, a empresa não é um transatlântico. É ágil, né? Exato, nós somos ágeis, nós sabemos mais ou menos como as esteiras de negócio funcionam. Então, o nosso papel é interpretar como o cliente vai utilizar aquele produto, como que o parceiro que vai utilizar vai querer aquilo e construir a esteira necessária. A gente construiu de forma muito modular, muito parametrizável. Só que isso só foi possível porque eu vim construindo esse negócio
de 2016 para cá. Então eu usei uma linguagem nova, diferente dos outros bancos que têm um legado que é muito difícil de ir migrando rápido isso. Pois é, muito pouco tempo para você chegar no ponto que você está hoje. Foi muito ágil, muito rápido. Exato. E aí, respondendo a tua pergunta, existem muitas empresas, principalmente as pequenas, porque as empresas médias e grandes, elas são bem atendidas pelo mercado. Tá? Mas as micro e pequenas empresas, elas, de alguma forma, elas não têm aquela visibilidade perfeita para o banco. E quando você sai dos grandes centros, eu brinco, né, os bancos grandes, não vou nem falar em nome dos bancos, mas o gerente geral da agência adora ficar sentado o dia inteiro na agência. Né? Ele não sai para visitar ninguém. Né? Ele vai só naquela empresa grande da região e não sei o quê. Aí você é um microempreendedor, quer ir lá no banco pedir um crédito, você precisa de 10 mil reais, o cara fala, não, só consigo 5. E você só tem 10 meses para me pagar, mas você precisa de 24. Se você pagar em 10, você não consegue pagar. O que acontece? Você acaba tomando em 10, você acaba tomando 5 e você acaba se empipinando para pagar. Fora os agregados que você é obrigado a ficar. Não vou nem entrar nisso. Mas aí a gente vem e a gente enxerga de forma regional o negócio. Porque o banco grande, ele enxerga de forma macro, né? Macro. Ele vai olhar o cara que está do lado dele ou a 2.000 quilômetros de distância exatamente igual. Porque ele está dentro do guarda-chuva do banco, da matriz. Então a regra é igual. Você não tem nenhuma informação aqui. Por exemplo, um bar. Pô, você passa naquele bar lá, você é o gerente da agência, você passa naquele bar, ele está cheio todo dia, ele está cheio todo dia, ele está cheio todo dia. Sabe, o cara usa a maquininha lá de uma subadquirente que ninguém conhece. Então, na verdade, você não consegue enxergar não consegue visualizar ele. De transação, mas você vê que está cheio. Pô, vai para cima, vai resolver. Então, e o banco tradicional ele não faz isso. Então a gente tem essa capacidade de enxergar, porque a tecnologia eu consigo integrar todas essas informações e captar mais facilmente e falar, o banco deu 5 mil, não, eu te dou 15, porque eu consigo fazer isso aqui. Sim. Né? E isso tem acontecido muito com os FDICs, com os fundos de investimento em direitos creditórios. Eles passam a ser regionais, trabalharem muito bem a região deles e se tornam praticamente o banco não bancário da região deles. E a gente vem para auxiliá-los a colocar esses produtos bancários, estruturar tecnologicamente a operação e poder ofertar para a região que eles atuam o melhor produto que talvez o banco da cidade, lá da região, não consiga fazer. É muito legal. E aí o incremento. Ao invés de eu pegar parte da carteira de um banco tradicional, eu estou trazendo mais crédito para o mercado. Eu estou evoluindo o volume de crédito do mercado e não retirando. Porque o meu problema não é competir com o banco grande, o meu problema é trazer mais eficiência para o mercado. Eu não quero tirar cliente do banco grande, eu quero trazer mais eficiência. E isso responde uma indagação que você fez no começo da nossa conversa aqui, se era trazer pessoas novas, né, ou se era captar as pessoas que já estão nos grandes bancos. Benites, a gente sabe que tem um problema no país ainda de altos custos de conectividade, né, com relação à nossa internet, com relação aos smartphones, né, não são todas as pessoas que conseguem ter. Eu vejo que, assim, tem uma dor compartilhada entre os segmentos de telecom, de infraestrutura, de BaaS, fintech. Existe alguma pauta entre vocês para olhar para isso e talvez trabalhar de alguma forma essas pessoas excluídas por conta de não terem estrutura de operar com o modelo de negócios BMP? Vamos lá, eu ouvi de um banco tradicional uma vez, a gente estava discutindo, o telefone não pega, o telefone não tem o botão, não sei o quê. Aí eles falaram o seguinte, não tem o telefone, não empresta. Não tem o telefone, não abre a conta. Ponto. Ele simplesmente já segrega e cai fora. Tá? Hoje, existem vários produtos de parcelamento, financiamento nas companhias telefônicas, nas lojas que vendem telefone para facilitar essa vida. Só que aí você entra naquele problema. Ter crédito para poder comprar o telefone. Sim. Então, quer dizer, se você não tem crédito, você não compra o telefone, se você não tem o telefone, você não abre a conta, e assim segue. Né? Isso é um problema, tá? Complicado para o mercado. Do nosso lado, como eu falo, nós somos uma instituição menor, então a gente tem que trabalhar com as nossas possibilidades. Não adianta eu querer levantar uma bandeira de evolução
porque existem até ainda os senhores de engenho que não permitem isso ainda no país. Senhores de engenho é a palavra. A palavra correta é essa. Ainda existem isso, que quando você traz uma evolução, você traz uma melhoria, uma luta, você né? acaba gerando educação. Sim. E talvez em alguns lugares do país, ter educação não interessa. Tá? Então, o que a gente faz? A gente tem alguns produtos, principalmente voltado a varejo, onde a gente traz a tecnologia, traz o hardware, a tela, para que exista a contratação no ponto de venda. Eu não consigo dar a facilidade para cada consumidor, mas eu consigo dar a facilidade no ponto de venda. E aí eu trago um hardware que faz esse trabalho lá, que coleta os dados, que coleta a biometria, que faz aquilo que um celular dele poderia fazer. Então ele consegue, de alguma forma, se incluir digitalmente num processo, né? Aí vem o outro lado, né? Mas espera aí, eu não tenho fidelização nenhuma com esse cliente. Como é que eu vou dar crédito para ele? Eu posso cadastrá-lo, eu posso fazer isso, mas eu não posso dar crédito para ele. Existe muita gente ainda, e muita gente, que não quer saber do digital. Eles querem o carnezinho ainda. Tá? Ele quer o carnezinho que ele deixa lá do lado da televisão da casa dele para ele não esquecer de pagar, né? O bom pagador. E ele quer isso, não importa a idade ainda, porque o filho acostumou com o pai, que acostumou com o avô, que tinha um carnezinho do lado da televisão. E é assim que funciona. E não queira mudar, porque isso aí é algo que vai mudando com o tempo. Não sou eu ou um banco A, ou B ou C que vai mudar. Está no DNA. Isso aí é a evolução do mercado. Aos poucos, a nova geração começa a trocar isso. Mas isso leva tempo, né? E para você mudar isso drasticamente, exige muito dinheiro. É cultural também. E muita comunicação. Muito dinheiro e muita comunicação. E ninguém está disposto a fazer isso. Tá? Então a gente consegue, de alguma forma, auxiliar a entrada. E aí vai do risco. E como eu comentei no começo, diversos varejistas, principalmente regionais, eles conhecem os seus clientes. Muito mais que os bancos. A gente tem um cliente num estado brasileiro que é um varejista, que ele tem mais clientes que um dos maiores bancos do país. Né? E ele começou a entrar no mercado financeiro e fazer um trabalho muito legal. Muito legal. Bem feito. A Bemol no Amazonas. Começou a fazer um trabalho muito legal. Bem feito. O cliente gosta dele. É o que eu falo, a empresa é o novo banco. Né? Por mais que o dinheiro seja do banco, inclusive. Mas a empresa é o novo banco. Você tem muito mais empatia com uma empresa do que com o banco. Falo que o banco é mal necessário, né? Todo mundo precisa, mas ninguém quer. Então... É uma coisa engraçada, né? Eu tenho uma identificação muito forte com você, porque vou confessar uma coisa. Eu sempre fui um péssimo jogador de futebol. Eu sempre era uma negação para futebol. Mas no basquete eu dava as minhas entradas. Eu, como você é um jogador de basquete, acima de qualquer coisa, eu queria que você me falasse como é que foi essa entrada na Febraban Tech, que você montou uma quadra de basquete lá. Como é que foi a receptividade das pessoas? Eu, quando vi, achei o máximo, achei muito legal, né? Como é que foi a receptividade das pessoas com relação a isso? Porque esse maluco que montou uma quadra de basquete dentro de uma feira voltada para o setor bancário. Bom, eu sempre fui um cara que me mexi muito em tudo. Tá? Então, fui jogador de basquete. Fui muito bom jogador de basquete em categoria menor. Aí fui ficando mais velho, fui ficando vagabundo. Aí não ia treinar, parava de treinar, aí o técnico mandava embora e aí já viu. Foi parando. Mas foi seleção brasileira, seleção paulista. Você jogou pelo Pinheiros, né? Joguei eu estudei no Santo Américo, no colégio Santo Américo. Sim. E lá acho que eles gostavam mais de esporte que estudar. Né? Então eu comecei lá. A gente foi bicampeão paulista. Lembro que eu ganhei do Corinthians um jogo fantástico, sou palmeirense. Né? Eu também. Eu então, adorei pronto. ganhar do Corinthians, ainda fiz 40 pontos na final. Porra, isso aí pra mim acho que é uma das únicas coisas que eu lembro. Né? Pena que na época não se tirava tanta foto assim, né? Eu tenho umas fotos meio vagabundas lá em casa. Mas é o que aconteceu. Quando eu fiz um lançamento da empresa como Banco das Fintechs, a assessoria de imprensa, olhando a nossa operação, falou, vamos contar um pouquinho da tua história. Você jogou basquete, você fez isso, fez aquilo. E o basquete pegou mais que o mercado financeiro. Quer dizer, o pessoal queria mais saber de basquete do que do mercado financeiro. Tá bom, então vamos falar de basquete. Eu gosto de basquete até hoje. E a gente acabou identificando. Eu viajo, vou assistir basquete fora, regularmente. Então, sou Lakers. Eu sou mais Lakers do que Palmeiras, para você ter uma ideia. Né? E aí eu tenho um amigo que foi
da África, da DM9, um cara feríssima, Caboré, ganhou 2 vezes Caboré, Marcelo Passos, Trabalha com o Nizam, né? Isso, trabalhou, e aí, amigo meu pessoal de muitos anos, a gente teve uns negócios juntos quando era mais novo, e aí, poxa, o que a gente vai fazer? Ele falou assim, cara, me explica esse negócio aí do basquete ter voltado. Porra, vamos fazer vamos colocar uma cesta lá? Eu falei, cesta não, vamos fazer uma quadra. E aí 2 malucos se juntaram, um publicitário que tem uma cabeça extremamente privilegiada e um cara que não tem trava, que nem eu, já resolvemos colocar uma trava, colocamos uma quadra de basquete. Aí eu pus nem a quadra, pus lá um garrafãozinho ali, a tabelinha, que foram o que me deram na Febraban no primeiro ano, me deram, fiquei do lado do banheiro, pra você ter uma ideia, me colocaram lá no canto. Né? E, aliás, foi no Ibirapuera. Foi isso, lá no Parque do Ibirapuera, exatamente. Eu tava lá. Quente pra caramba. Aí foi tão bom que eu falei, o ano que vem a gente vai fazer a quadra inteira. Aí a gente fez a quadra inteira. E foi muito legal. 2 tabelas, foi muito legal, muito LED, E aí eu importei 1.000 bolas da China com o logo da BMP para distribuir lá no evento. E esse ano estou trazendo Vai fazer de novo, né? De novo, só que vai ser maior ainda esse ano. Porque me colocaram de lado, porque eu ainda não sou uma instituição de muito tempo. Sim. Na Febraban, então me colocaram lá em 20º lugar para eu escolher. Aí não tinha mais estante para escolher, todo mundo pegou os estantes. Mas agora você já tem foi o estante mais visitado, né? Foi o mais visitado. Na Febraban. Mais visitado, que tem foto ainda de gente postando da bola, de arremesso. E 1 ano depois ainda continua essa... Então a gente acabou aderindo isso e não só isso, o banco é chato, né? Vamos lá, eu trabalho com isso, mas o banco é chato, né? Você não quer falar com o banco, você não tá... Não é isso? O basquete, você vai trazer um acionamento, vai trazer uma diversão que você acaba alinhando as duas coisas e tendo uma descontração ali. Uma coisa física. É um reposicionamento, Exato, né? até para falar de negócio você tem uma descontração. É muito legal isso. Né? Carlos, vocês, voltando um pouquinho agora para a BMP, no sentido de grandes números, vocês conseguiram em 2023 colocar ela ali em primeiro lugar, né, como BAS no país, e vocês trabalharam também uma capilaridade do crédito. Queria que você comentasse um pouquinho, se você puder abrir aqui, sobre esses números para a gente. Eles são públicos, né? Eles são publicados pelo Banco Central. Então, na verdade, o que acontece, né? Existe uma competição meio que enrustida no mercado, né? E nós somos uma instituição que nunca captou dinheiro de terceiros, como as fintechs, startups, nunca recebemos investimento de terceiros. A gente sempre foi pedacinho a pedacinho, pedacinho a pedacinho. Talvez na época que eu comecei, os investidores não estavam preparados para isso. Não é que eu não fui captar, eu fui, mas não quiseram me dar dinheiro. Então, só que a gente construiu sozinho. E talvez isso, a necessidade tenha feito as nossas estruturas, os nossos pilares, né? De ter segurança, de ter eficiência, de ser uma estrutura dinâmica e ter capacidade de se perpetuar por 100 anos. Quer dizer, não adianta, vai durar 5, depois já vai vender. Não importa. Tem que construir para trazer confiança. Banco, a primeira coisa que você tem que fazer é guardar bem o dinheiro de quem confiou, utiliza, né? Oferecer o produto corretamente para o cliente, de forma muito transparente. Então, esse é o primeiro papel do banco. Tecnologia, dinâmica, isso vem depois. Aí você, com a sua capacidade, vai criando as suas estruturas. E aí, isso nos fez ter uma confiança de mercado e realmente a nossa estrutura crescer muito nos últimos anos. A gente praticamente dobrou de tamanho 7 anos seguidos, né? E o ano passado, comparando com mais de 20 operações de Banking as a Service, de BaaS, a gente ficou em primeiro lugar em lucro, 158 milhões de reais, e isso a gente diz o seguinte: se eu tive lucro, eu fui eficiente, né? A gente, em patrimônio, né? Eu digo que o maior patrimônio é aquele cara que protege melhor o banco dele e o cliente dele. Então, se você tem um maior patrimônio, você está protegendo mais o teu cliente, né? Percentualmente. Sim. E em ativos, quer dizer, você tem mais gente que confia em você do que nos outros. Então, automaticamente, a gente teve um posicionamento em comparação com outras 20 instituições
bem relevante, até instituições muito mais antigas que nós e que já possuíam capilaridade, né? Só que eu tenho um toque, que é atendimento. Eu tenho um toque. Eu tenho que resolver o problema dos clientes na hora que eles me demandam. É muito importante isso. Ponto. E isso é uma briga que eu tenho diária na empresa. Diária. Porque não é porque eu sou imediatista que todo mundo é, né? E você só descobre que a pessoa não é depois de alguns meses de trabalho. Infelizmente, na entrevista você descobre. E talvez ela até seja imediatista, mas a minha exigência é tão alta que mesmo os imediatistas ainda precisam acelerar um pouco mais. Opa, então o negócio é forte. E o cliente só ganha, né? Então a gente tem uma posição muito boa, a gente deve esse ano atingir 600 bilhões de reais em transações bancárias, o ano passado foi 380, pelo crescimento a gente deve atingir 600 bilhões de reais em transações. O ano passado a gente fez 25 bilhões em crédito, em operações de crédito. Isso vai depender muito do cenário econômico do país, que ele ainda está instável. Tem gente que estava alguns meses atrás falando, não, porque o Brasil está... Eu sempre achei que a gente tem uma conta para pagar. O mundo ainda tem uma conta para pagar da pandemia que não pagou ainda. Tá? Ninguém pode tapar esse buraco aí. Não, peraí, agora segue o mundo. Segue o mundo, não segue. E não é só o Brasil, é todo mundo. É no mundo inteiro. E o Brasil sofre no mundo inteiro. Então, a gente imagina que dentro de um processo normal, sem impactos, a gente chegue a 30 bilhões em contratações de crédito esse ano. Isso é um número extremamente relevante. Expressivo. É muito forte. Isso. Agora, me diga uma coisa, nós temos aí um advento dos criptoativos, né? Que vem ganhando um espaço cada dia mais e vem uma avalanche que não dá para segurar. Não tem como controlar. Isso vem e não tem como. Como você vê a sua possível interação nessa área de investimento, desde que tenha essa possível regulação desse negócio do criptoativo? Eu sou extremamente crítico, tá, para isso. Algumas pessoas falam, você é velho. Não sou velho. Eu vi mais coisa que vocês, então por isso que eu sou mais velho. O cripto, ele é um ativo, né? Ele é um ativo não mensurável. Vamos lá. Uma casa é um ativo. Você consegue dizer quanto ela vale, né? Obviamente o pessoal de cripto vai falar, mas é a mesma coisa, é oferta e demanda. Aquela casa ali, dependendo do quanto pagam ou não pagam, a cripto, mesma coisa, oferta e demanda. Mas é não mensurável. É não mensurável. Ela pode valer zero. A casa não pode valer zero, a não ser que ela seja destruída. Um carro, mesma coisa, né? Um contrato de operações, de serviços, mesma coisa. É muito efêmero, né? Eu acho que tem muito a evoluir ainda. Está muito longe da estabilidade. E todo mundo enxerga a cripto como se fosse moeda. E não é moeda, é ativo. Moeda é real, moeda é dólar, né? Então não é moeda. É um ativo não mensurável. Ele ainda é um produto especulativo. 100% especulativo. Você não consome através de cripto. Mas tem lá aquele aplicativo que eu pego os meus criptos, coloco no cartão e compro alguma coisa. Não é moeda, vamos ser bem claros, não é moeda ainda. Você tem que converter o ativo em dinheiro para poder usar o dinheiro, não é o cripto que você faz. Então não é moeda. O dia que cripto for moeda, se for moeda, aí sim a disseminação disso vai ser enorme. Por enquanto é um ambiente especulativo, é um ambiente de altíssimo risco, né? Então você tem ali muita gente que ganha dinheiro com isso. Por que os bancos grandes entraram como exchange de cripto? Porque eles não podem ficar fora. Ambiente especulativo de compra e venda, o banco ganha dinheiro. Porque se der certo, né? O banco ganha dinheiro quando você entra e o banco ganha dinheiro quando você sai. O banco ganha dinheiro quando você entra e o banco ganha dinheiro quando você sai. Ele ganha sempre. É isso, é o trade. É o trade. Por isso que ele entrou. E tem alguns bancos que têm alguma reserva, muito pequena ainda. Tá? E está muito relacionado à estratégia do que investimento. Então eu não entendo isso como investimento. Não é investimento. Tá? Isso é minha opinião. Sua opinião. Minha opinião. Agora você trafega isso dentro de ambientes de blockchain. Ambientes, a princípio, mais seguros do que os ambientes que a gente tem hoje tecnológicos. Você consegue ter segurança, você consegue ter transparência. Então, essa estrutura que trafega dentro do blockchain, e essa estrutura de blockchain, ela vai
fazer com que as estruturas sejam mais transparentes para quem compra e vende qualquer coisa, para quem transfere qualquer coisa de um para o outro, e de forma muito mais barata e rápida. Você quer transferir um imóvel, você vai fazer por blockchain. Você quer transferir um carro, você vai fazer por blockchain. Você quer comprar alguma coisa, você vai fazer por blockchain. Tudo vai ser... Na verdade, não é no blockchain. O blockchain vai ser a infraestrutura que vai fazer, por exemplo, que um cartório funcione de forma dinâmica e rápida. Né? Aí eu não sei como é que vai ser a história do cartório, se ele continua, se ele muda, como é que vai ser a história do cartório, mas ele vai fazer com que essa estrutura seja muito mais dinâmica. Eu brinco o seguinte, antigamente a gente tinha aqueles arquivos cinzas no fundo da agência bancária, né, que você guardava os contratos lá dentro que você fazia. Então, a evolução disso é a tokenização e o blockchain. Hoje você vai guardar, o armário é o blockchain, a tokenização é o ambiente de armazenamento. Então, eu considero essa infraestrutura, que eu ainda acho que vai evoluir muito, né? A gente está no comecinho ainda, vai facilitar com que a dinâmica de relacionamento no mercado bancário seja absurdamente mais rápida do que é hoje. O Carlos, a gente ainda falando de blockchain, né, de API, porque é isso, né, o trabalho da BMP é muito forte nessa questão de ter uma API ali que vai conseguir fazer com que as grandes empresas ou médias empresas consigam ter ali o seu próprio banco. O que você vê mais, né? A gente teve aí o Pix como uma grande evolução, a gente teve o Open Finance. Agora, o que você vê mais que pode ter de interessante, falando também de blockchain e APIs, no sentido de integrar o consumidor final e atender ele mais na sua totalidade, incluindo comportamento de consumo? Vamos lá. Eu parto do princípio, a gente tem aí o Banco Central nessa dinâmica de agenda de inovação, foi sensacional. Tá? Obviamente, alguns produtos não embalaram, alguns produtos ainda têm problemas, mas é o seguinte, se mexeu. Se a gente ficasse para trás, o Brasil, não sei como seria. Tá? Mas a agenda de inovação, fantástica. Então, o Pix, na verdade, o Pix é o TED, né? Só que ele funciona 24/7, é a mesma coisa. Uhum. Só que acontece, o Pix vai fazer com que todo o resto suma. O TED suma, o DOC já foi embora, o boleto também, o DDA vai ser o Pix garantia e assim por diante. Né? Existe um outro movimento que é do Open Banking, do Open Finance. Né? Eu não gosto do modelo que o Banco Central implantou, ele copiou o modelo dos ingleses, da Inglaterra. Eu não gosto do modelo, tá? Mas isso também, como eu falo, é minha opinião. Eu acho que ele não foi pensado como ele poderia trazer o poder para o consumidor. Tá? Dos seus próprios dados. Isso, os dados têm que ser seus. Sim. Aí é o seguinte, eu tenho lá uma conta no Bradesco. Eu quero abrir uma conta no Itaú. Aí eu tenho que pedir autorização para o Bradesco para me mandar os dados para o Itaú. Eu não tenho que pedir autorização para ninguém. Os dados são seus. São meus. Eu não tenho que pedir. Mas é segurança. Então, peraí, não é o Bradesco que tem que mandar os dados. Eu tenho que ter um ambiente de armazenamento, meu próprio, que provavelmente... Eu já estou criando um negócio aqui, tá? Que provavelmente é um ambiente de storage de alguma empresa de tecnologia autorizada para fazer esse storage, ou que você confie, onde você vai guardar suas informações. E aí não são só bancárias, você vai guardar suas informações bancárias, serviços ou qualquer outro produto que você tenha. Uma LGPD que você administra, de família, de saúde, tudo você vai guardar ali. E ali você vai ter cruzamento de informações e relatórios e informações que você toma a decisão. Eu até brinco, um Google Storage, um Amazon Storage, onde você aperta o botão e fala, mandei a informação. Vamos lá, eu quero fazer um crédito imobiliário, eu quero financiar um imóvel. Só que o Itaú está com uma taxa melhor que eu vi lá no anúncio, eu vou mandar para o Itaú para analisar meu crédito. Mas o meu dado está no Bradesco. Ô, Bradesco, manda lá, por favor, para o Itaú, meu dado. Eu não tenho que pedir isso. Ainda está escrito ainda lá, você quer compartilhar por um ano o dado? Eu não quero compartilhar por um ano. Eu não devo compartilhar por um ano.
Eu devo encaminhar exatamente aquilo que foi solicitado para aquilo que foi solicitado. A minha informação bancária para que o crédito seja aprovado. Ponto final. Foi aprovado, a partir daí segue minha vida. Né? Então, eu acho que o modelo não foi, mas, obviamente, como a gente está no começo, eu acho que a partir do momento que esse modelo tiver uma dinâmica de consumo pelas instituições financeiras e de controle pelo consumidor de forma mais eficiente, vai ser um ganho em escala absurdo em termos de posicionamento instituição financeira cliente. E concorrência, né? O banco não gosta de ficar em prateleira para ser escolhido. Ele vai ter que ficar. E isso vai ser um grande desafio. O banco não entra em marketplace. Você for ver, o marketplace tem lá banco A, B, C. Não tem. Ele não quer. Quem entra é a fintech A, é a financeira lá. Não que pode até ser dele, né? Não, que pode até ser. Ele não gosta de ficar em prateleira para ser escolhido. Sim. O banco que escolhe. É aquela visão antiga ainda do banco falar de cima para baixo com o cliente. Não importa se o cliente é grande ou pequeno, ele fala de cima para baixo. O banco tem que começar a olhar no olho do cliente. Né? Acho que isso é a nossa característica. Talvez porque a gente não tivesse dinheiro quando a gente começou, então a gente precisou olhar. A gente olhava de baixo para cima. Entendeu? Hoje a gente já olha no mesmo nível aqui. Mas foi a cultura que a gente criou lá dentro. E isso o banco vai ter que aprender. Você, numa recente entrevista que deu, você afirma que 90% das empresas que fazem alguma ação com você não vêm da área financeira. E só 10% são fintechs. Por outro lado, você tem hoje, entre as empresas que contrataram a BMP para criar suas fintechs, estão a Magalu, Magazine Luiza, a Gol, a Avan, as Americanas. Qual o valor agregado percebido para o consumidor final? Você identifica os grandes magazines. O que você diria para aqueles que ainda não têm essa ação? O varejista, de um modo geral, ele já tem uma dinâmica de crédito com o cliente dele. Só que ele tem uma dinâmica, que eu comentei anteriormente, ele tem uma dinâmica muito mais de comprador e vendedor. Né? Ele não tem uma dinâmica de crédito, apesar de ser crédito. Eu lembro que eu conversei com o dono de um grupo varejista que tem 150 lojas. Aí ele tinha um cliente que comprou uma televisão, não lembro o valor, e não pagou. Pagou, acho que eram 12 parcelas, pagou 4 e não pagou mais. Só que, obviamente, os juros, o preço, já pagou. Com 4 parcelas ele pagou. Aí ele esperou 3 ou 4 meses, ligou para o cliente e falou: não precisa mais pagar a televisão, você tem mais um crédito aqui para você comprar até tanto. Aí eu ouvi aquilo e falei: não é possível. Não é possível. Como assim você vai dar crédito? 3, 4 meses depois eu falei: eu preciso fazer a economia girar. Esse cara, lá atrás ele comprou um negócio, pagou direitinho. Aqui ele errou. Ele vai entender que eu sou amigo, parceiro dele, amigo, e ele vai continuar comprando aqui. Falar: não, eu vou lá na loja tal, porque ela compra. Esse cara tem 150 lojas, extremamente capitalizado, e tem uma dinâmica de trabalho totalmente inversa do que um banco pensa. Só que funciona. Então, a instituição financeira e a BMP, o que ela faz? A instituição que ela deve fazer, o que a BMP faz? A gente identifica o ambiente. Identifica como é que ele funciona. Eu tenho um outro parceiro que ele falou o seguinte: mas como é que você financia? Não, eu pego um produto de R$1.000 e cobro 30%. 1.300. Eu falei: não, tá bom, e qual prazo? Qualquer prazo. Ele escolhe, de 2 a 12 eu parcelo para ele, ele vai pagar 30% a mais para mim. Eu falei para ele: você sabe que isso aí não é 30%. Né? Como não é 30%? Ele está me pagando 30%? Só que no prazo, 12 meses, 30% em 12 meses é uma coisa, 30% em 2 meses é outra coisa. Não, para mim é 30%. Só que é o seguinte, ele treinou 150 lojas para fazer isso. Ele treinou todo o time comercial de fazer isso. Ele desenvolveu um sistema para fazer isso. Quem sou eu para chegar para ele e falar que não é isso? Então, a gente vem para estruturar esse negócio e funcionar da forma que ele quer funcionar. Obviamente, dentro das regras do Banco Central, a gente tem informações que são suficientes para que eu entre num ambiente regulado, tá? E coloque e demonstre para ele que 30 não é 30, que nesse prazo é 15, no outro prazo é 7, no outro prazo é 3,
mas para ele é 30, está tudo bem. Tudo bem. E eu faço com que a estrutura não precise se modificar. A gente se insere na estrutura do varejista sem a necessidade de ele precisar mudar a dinâmica dele. Ele ainda fica no controle da gestão, né? E acho que isso é importante, porque essa conta que ele faz é uma conta também de compensação, Sim, né, Carlos? perfeito. Porque você pagou 30 a mais, você, a maioria vai pagar 30 a mais, né? Que vai cobrir aqueles que Exato. pagaram, que ficaram em situação de inadimplência. Exato, isso é muito importante. Então, a leitura é não mudar a dinâmica do seu parceiro. Você tem que se encaixar, você tem que se inserir dentro do seu parceiro sem mudar a dinâmica dele. Óbvio, isso é em 100% dos casos. Vai ter casos que vai ter que mudar uma certa dinâmica até pelo produto que o cliente quer vender. Mas o ideal é você não mudar. Eu lembro que quando a gente, em 2019, antes da pandemia, a gente tinha 3 clientes adquirentes de maquininha de cartão. 3. Cielo, Rede e Stone. 70% do mercado. Eles queriam fazer um produto. Cada um queria fazer de um jeito. E eu era o cara que tinha que fazer para os 3. Eu sou uma pessoa financeira que vou vender o meu produto. Como é que eu vou fazer para os 3 de forma diferente? Então, a gente tem as APIs que você comentou e altamente parametrizáveis para o cara virar e falar, não, o meu time vai vender desse jeito, o meu vai vender daquele jeito, o meu que Você faz uma coisa tailor-made, né? De tem que acordo ser. com a necessidade. Isso vai né? muito Sob medida. contra essa linguagem nova de growth, de crescimento, de que você precisa de escala. Você ser tailor-made não impede que você tenha escala. Né? Claro. Não, você tem que fazer um produto só, porque aí você consegue fazer a mesma coisa para todo mundo e dar escala. Sim, ok. Mas se você faz bem alguma coisa e você cria os pilares muito bom do que você faz, muito bem do que você faz, você consegue dar escala mesmo com o tailor-made. Aí fala, bom, até quando? Pô, já me falaram há 5 anos atrás que eu não ia conseguir mais, já passaram 5 anos. Né? Já falaram que eu não ia conseguir atender todo mundo como eu atendia, eu continuo atendendo. Não conseguia atender mais clientes, continuo atendendo. Então, eu acho que muita gente está na zona de conforto. É muito mais fácil falar que tem uma coisa só para vender do que falar que o cara pode fazer do jeito que ele quiser, que dá mais trabalho. A gente gosta de ter trabalho. Mas traz fidelidade, né, Carlos? Porque o teu cliente vai olhar e vai falar assim, não, quem me atende desse jeito? E outra coisa, no digital, você não tem segunda chance. Se o cliente não comprar de você, você vendeu para o seu parceiro, colocou lá o seu produto. Se você não desenhou bem o produto, não vai vender. Você não tem segunda chance para explicar para o cara que não é assim, é assado. Não tem como. Então você tem que construir. E eu participei de algumas operações que eu fui contra o modelo de negócio, mas o meu parceiro quis fazer daquele jeito. O varejista fez de um jeito. Eu falei que estava errado, que não tinha que seguir aquela linha. Tá? Outro varejista, atuações similares, grandes, os dois muito grandes. Um conseguia oferecer 30 milhões de crédito por mês, o outro 3. Exatamente porque a dinâmica era diferente. Você fala, mas é só isso? É só isso. Tem vezes que só você colocar uma palavra diferente, você automaticamente elimina um grupo de possíveis consumidores. É um atrito, né? Porque hoje o cliente quer contar com a experiência, né? Exato. Sem o mínimo sem ter atritos. Queria falar um pouquinho agora sobre segurança, porque eu sei que a BMP investe muito e você falou sobre 3 pilares aqui no começo da nossa conversa, que é a perenidade, uma empresa de mais de 100 anos, falou sobre a questão da segurança, que a gente vai falar agora, e falou também sobre a questão de... Me lembro o terceiro item. Perpetuidade, segurança e eficiência. Eficiência. Então a gente já falou sobre eficiência, sobre a questão de perpetuidade, sobre segurança, que eu sei que tem um alto investimento, e era um receio inicial da questão das fintechs quando começaram, né? Será que eu confio numa fintech e eu continuo operando com o meu grande banco que parece que me traz aí uma segurança maior? Então eu queria que você falasse sobre isso, sobre o posicionamento em relação a esse tema. Vamos lá. Banco digital ou tradicional, não existe banco que não foi atacado e não perdeu dinheiro. Não existe. Se alguém falar isso, é mentira. Não existe. Todo mundo foi atacado, todo mundo perdeu dinheiro, cada um dentro do seu tamanho. Tá? Alguns o mercado sabe, alguns o mercado não sabe. Né? Alguns foram afetados fortemente, e aí são mais os digitais, né?
E outros, dentro do patrimônio deles, o Itaú não tem problema, quer dizer, ele tem problema, mas está dentro da regra. Exato. O que acontece? Essa nova tecnologia, tá? E a velocidade que ela anda, ela faz com que talvez algumas etapas sejam puladas. Principalmente para você ter uma coisa que o pessoal não gosta de ter, que eles falam muito, fricção. A minha estrutura não pode ter fricção para o meu cliente. Eu tenho que falar que, infelizmente, banco tem fricção. Ponto. Tem que ter fricção. Fricção significa segurança. Né? Em 2022, todos os bancos são atacados todo dia, porque você tem robôs no mercado atacando as instituições todos os dias, exatamente, e de vez em quando encontram vulnerabilidades, e aí eles vão atacar aquelas vulnerabilidades. A gente tem rastreamentos, tem ferramentas, tem uma diretoria de cibersegurança, mas isso tudo veio de um ataque que a gente teve em 2022. Né? E fomos atacados, bem atacados, nós fomos atacados, e eu achei que eu tinha uma estrutura de segurança compatível com o meu tamanho e minha necessidade. Só que a gente nunca sabe até o dia que acontece. Né? Eu sou bem transparente, meus clientes sabem disso, meus parceiros sabem disso. A gente hoje, dentro da custódia, hoje dormem 2 bilhões e 300 milhões de reais todos os dias na custódia de terceiros, dinheiro de terceiros, e 20% disso é dinheiro da BMP para poder proteger os clientes. Então a gente protege a operação dos clientes com capital, não só com tecnologia. E aí eu lembro que eu fui num banco grande, médio para grande, aí, conhecido nosso, falar, cara, eu fui lá com o presidente do banco, ele falou, não, vem aqui falar comigo já. Eu fui lá no mesmo dia, porque eu estava num dia impactado, o dia que eu soube disso, eu não conseguia falar com ninguém. Nem da bronca eu conseguia, pra você ter uma ideia. Aí, eu cheguei na sala lá, ele falou, o que aconteceu? Eu falei, não, aconteceu isso. Ele falou, bem-vindo. Tipo assim, ao mundo. Bem-vindo ao mundo real. Né? Tipo assim, aconteceu e vai acontecer. Né? Então, além de ter esse problema, ainda tem problema de técnico. Né? Você está sempre evoluindo a tua ferramenta, você vai ter um problema técnico aqui ou aí. Sim. Aí você fala, mas meu banco digital dá muito problema. Cara, você vai trocar de banco digital, vai continuar dando problema, só que é outro problema. Então, não tem muito o que fazer. Isso aí, até que o mercado se amadureça, isso vai acontecer. Então, a gente, a partir daquele momento, eu fiquei em dúvida se eu continuava com o banco digital, com o ambiente de custódia. Foi forte, né, Fábio? Foi forte. Foi suportável financeiramente, mas foi forte pelo risco que eu tinha. Imagem. Eu saí com uma imagem boa, porque eu não sabia exatamente o que tinha acontecido, porque não tinha dado tempo. Eu, em uma hora, compensei todas as contas que tiveram problema, não foram muitas, compensei todas as contas que tiveram problema, na hora, tá? E resolvi imediatamente o problema. Tá? Então o cliente acabou não sendo afetado, mas a gente ligou para eles e explicou para cada um o que tinha acontecido. Né? E aí a gente ganhou mais confiança. Né? E aí os nossos investimentos a partir dali, então eu não desisti de sair do negócio, acabei ficando, os nossos investimentos a partir dali foram muito, 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 muito altos. Então a gente tem estruturas hoje onde dificilmente uma fintech tem a capacidade de investimento nesse tipo de ambiente de segurança que a gente tem. A gente é controlado não só por uma diretoria interna, mas por monitoramento de fora do país. E isso daí faz com que a gente tenha tranquilidade. Isso não isenta a gente de ser atacado. Não a gente e nenhum. Mas a gente tem hoje uma capacidade de proteger, mitigar, a estrutura muito, muito grande. Você sabe que eu tive a oportunidade de fazer uma imersão há uns anos atrás no Vale do Silício, e lá as empresas estavam começando a implementar uma área dentro das instituições financeiras de destruição. Você já ouviu falar? Que é uma área que fica atacando internamente o tempo todo para você poder mapear e já resolver antes que um hacker o faça. É o Blue Test. Muito isso. interessante. A gente faz. A gente tem o Blue Test, que é feito internamente por uma equipe nossa, diariamente, o dia inteiro, madrugada, principalmente 6 horas da manhã, é onde começa o problema. Então eu como presidente do banco, normalmente o presidente do banco não tem nem ideia do que acontece. Eu tenho ideia de tudo o que acontece. Eu sei de tudo que acontece lá dentro. Então, a gente faz tudo que uma grande instituição faz. Tudo. Inclusive, a gente foi avaliado pelo pessoal da Amazon, da AWS, e eles falaram, olha,
vocês talvez sejam a instituição com mais característica de segurança, pode não ser de total, porque você tem bancos excelentes aí, mas com as características para o tamanho que a gente tem, muito elevado, muito elevado. A gente teve essa análise aí há umas semanas atrás. E eu prezo isso. Eu falo o seguinte, tecnologia, call center, resolver o seu problema de família, isso é outra coisa. Primeira coisa, eu vou guardar o seu dinheiro. E eu tive um dia uma véspera de carnaval, que eu dei um problema para os meus clientes. Eu travei a conta de todo mundo, porque teve um ataque num banco digital, pesado, numa quarta-feira antes do carnaval, pesado, um ataque de 100 milhões de reais. E aí eu falei, cara, tá todo mundo... Eu não sabia nem se eu estava vulnerável ou não, mas por via das dúvidas eu travei todo mundo na sexta-feira à noite. Aí chegou na quarta-feira de carnaval, queriam me matar. Bem inesperado. Aí eu catei, liguei para todo mundo. Não, o Pix funcionava em valores bem pequenos, até R$1.000 só. E eu falei, olha, eu vou falar um negócio para você, eu prefiro perder você como meu cliente do que perder o seu dinheiro. Se você está insatisfeito, por favor, pode procurar outro lugar, mas eu não ia perder o seu dinheiro. É um item da segurança. São atitudes. O que alguém que tem uma conta num banco, tem uma operação num banco, espera é que quem está fazendo isso tenha atitudes. E de vez em quando as atitudes não são as mais corretas, mas são as únicas que foram vislumbradas. E isso a gente faz. Ô Benítez, para finalizar, eu queria aqui fazer, pelo que eu entendi, qualquer pessoa que esteja nos assistindo nesse momento pode abrir uma conta no BMP, seja física ou jurídica, não pode? Pode, mas a BMP ela é um B2B, ela é um business to business, negócio a negócio. Então, o que a gente faz é estruturar um banco digital para que algum parceiro nosso abra as contas. Então, o varejista tem um banco digital para poder abrir as contas dos seus clientes. Entendi. Uma companhia aérea tem um banco digital para abrir as contas dos seus clientes. Um fundo de crédito tenha exatamente uma conta de um banco digital com a característica dele para abrir. Hoje são 123 plataformas na rua, são 250 mil contas no total, com uma movimentação mensal em torno de 48 bilhões de reais. Que é um volume considerável. Bastante. Me assusta de vez em quando. Mas é bom assustar quem trabalha mais. Responsabilidade, né? É isso. Bom, então eu quero aqui deixar claro que foi um enorme prazer te receber. A gente recebeu algumas lições dessa área financeira que foi muito legal. Fugimos um pouco do nosso normal, porque eu achei absolutamente importante retratar uma trajetória de sucesso como a sua. Eu e a Thaís aqui, não é, Thaís? Benítez, obrigada, foi um prazer. Parabéns pela sua trajetória e pela sua visão de negócios assim muito inovadora. E eu desejo para você e para todo o seu time muito êxito na BMP e por onde vocês passarem. Obrigado, Cacá. Obrigado, Thaís. Foi muito bom falar. De vez em quando é bom a gente falar, né? A gente precisa um pouco colocar para fora. Você sabe, quanto mais a gente fala do nosso negócio, mais a gente aprende. Porque é bom a gente falar para a gente mesmo ouvir. É verdade. Né? É verdade. E eu já achei até uns erros na minha empresa no que eu já falei hoje. Então já vou voltar para o escritório e vou arrumar algumas coisas. Tá bom. Thaís, e para você que ficou com a gente até agora, o nosso muito obrigada e não perca as próximas edições do podcast Feiras e Negócios, que vai ao ar toda quinta-feira, às 15 horas. Até o próximo.